Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Que essa semana seja uma semana cheia da presença de Deus, cheia da glória de Deus, da manifestação do poder de Deus, que o Espírito Santo possa trazer a luz, a cura, a libertação, a restauração, ressurreição em áreas das nossas vidas e que nós possamos ter um entendimento maior daquilo que o Senhor está movendo, não somente na nossa vida, mas sobre a face da terra, para que nós possamos nos posicionar ainda mais, para sermos agentes, instrumentos nas mãos dele, para esse momento de agora que ele está trazendo sobre a face da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, a palavra que o Senhor me deu para meditarmos essa semana está no livro de Ezequiel. E Ezequiel foi um profeta que ele teve experiências extraordinárias com Deus. É maravilhosa a maneira como Deus se manifestou a Ezequiel. E a mensagem que esse livro traz não trata apenas do julgamento de Deus a uma nação que era infiel para com ele, mas também das boas novas de restauração que Deus tinha para Israel, e as boas novas do término do exílio, e que Israel seria reposicionada como um instrumento nas mãos de Deus para a salvação da humanidade, porque é de Israel que viria o Salvador. E ainda que durante décadas, séculos, povos tentaram exterminar a nação de Israel, o propósito de Deus se manteve vivo, e jamais Deus permitiu e nem permitirá que Israel seja exterminada, porque é de Israel que veio o Salvador e é em Israel que ele vai pisar novamente. E a palavra que o Senhor me deu está em Ezequiel 37, não é tão conhecida por nós, mas é uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança que Deus quer trazer aos nossos corações essa semana. E diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendão sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso a seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Queridos, o tempo que se deu essa visão era um tempo caótico.
desesperadora, era um tempo crítico, que o povo estava cativo na Babilônia e estava oprimido debaixo do punho de ferro dos babilônios. E eles tinham que negar os seus valores, os seus princípios, foram obrigados a adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor, a adorar os deuses babilônicos. Alguns tiveram seus nomes mudados, como Daniel e seus amigos, né? Os nomes deles foram mudados para o nome de deuses babilônicos. E tantas situações aquele povo viveu. Eu fiquei imaginando quando os babilônios invadiram Israel, houve morte, muita gente morreu, e quantas famílias choraram seus mortos, né? Quando os cativos foram levados, alguns do povo ficou para trás, e eu imagino que aqueles que ficaram para trás eram os mais idosos, que eram mais difíceis, né, de fazerem o trajeto de Israel até a Babilônia. E quanta coisa difícil aquele povo viveu naquele momento. E que Deus permitiu que viesse sobre eles. E qual foi o dia que eu e você pensamos que estaríamos vivendo essa situação que nós estamos vivendo, né? Exilados nas nossas próprias casas, ameaçados por um vírus e, como se não bastasse, vivendo um caos político terrível, né? E onde a nossa liberdade está sendo ameaçada. E, queridos, mas quando Deus, ele leva Ezequiel ao vale, ele estava trazendo para aquele povo uma palavra de esperança. Deus estava trazendo ao coração daquele povo uma palavra de ânimo. E nessa noite o Senhor quer trazer para nós uma palavra de ânimo. Deus quer renovar a nossa esperança. Porque dentro de toda essa situação que nós estamos vivendo, nós recebemos uma gama de informação muito grande, que tem desestabilizado o emocional, que tem afetado a nossa fé, que tem afetado a nossa mente, né? Que tem nos causado uma exaustão mental, tanta informação e tantas coisas, tudo isso que está acontecendo tem mexido demais, porque não é só conosco, é a nossa família, são os nossos entes queridos, né? É a igreja, são pessoas que nós amamos, é a nossa nação. E Deus, ele tem um propósito nisso tudo. E diante de tudo aquilo que tem minado as suas forças, Deus nessa noite, ele quer trazer uma palavra de renovo, de fortalecimento. Ele quer trazer uma palavra de esperança para você. Amém? E aqui, quando o Senhor fala para Ezequiel que aquele vale representava a nação de Israel, Deus estava dizendo para Ezequiel: olha, Ezequiel, essa é a visão que esse povo tem deles mesmos. Eles estão dizendo que nossos ossos se secaram. Esse povo estava vendo que eles se viam como mortos. O nível de desânimo que eles se encontravam pelos anos a fio de cativeiro
fazia com que eles se sentissem mortos, incapazes de viver outra vez, incapazes de ter prazer da vida outra vez. E o Salmo 137, ele retrata a condição da alma daquele povo. O Salmo 137 diz que eles estavam entristecidos, abatidos, desanimados, que eles se assentavam à beira do rio e choravam, que os seus instrumentos musicais eram pendurados em árvores, porque eles já não tinham mais o prazer de cantar, o prazer de adorar a Deus. E, amados, o Senhor falava ao meu coração que não é para nós perdermos o prazer de determinadas coisas da vida, que não é para a gente perder a visão daquilo que Deus quer fazer ainda nas nossas vidas, a ponto de ficarmos desanimados por causa de toda essa situação que nós estamos vivendo. Queridos, quantas pessoas perderam emprego, quantas pessoas vão perder as suas casas, estão perdendo as suas empresas, quantas pessoas perderam entes queridos e quantas pessoas estão com entes queridos internados nos hospitais, estão temendo, pessoas com depressão, pessoas com síndrome de pânico. E Deus, nessa noite, Ele está dizendo para mim e para você que, assim como o povo de Israel, lá no Salmo 126, ficou como quem sonha quando Deus restaurou a sorte deles na Rassui Decanto Camai Andaiassé, assim também nós vamos ficar, porque Deus vai restaurar a nossa sorte. Xarabacai Anagasui Decanto. Queridos, e não só é essa situação toda que nós estamos vivendo, mas quantas coisas ao longo da nossa vida foram morrendo nos processos, né? Porque nós não tínhamos uma estrutura, não conhecíamos a Deus, não tínhamos um entendimento e foram morrendo coisas que não eram para ter morrido na nossa vida. E Deus, Ele quer que a gente entenda que essas coisas que ao longo da nossa vida elas foram morrendo e causaram em nós um desânimo, Deus quer ressuscitar. Deus quer ressuscitar algumas coisas que são importantes. Shanai Kamai Andaiassé, Hore Kalahashi Rekalabashai, para que nós possamos desenvolver na plenitude aquilo que Deus tem através das nossas vidas para esse tempo que vai começar agora. Shanai Kamai Anagasui Decanto Rekalabashai. E outra coisa que eles falam é que pereceu a esperança. Tempo de cativeiro destruiu a esperança do povo e de que eles não seriam restaurados como reino, como nação. E Provérbios 13:12 fala que a esperança adiada, ela faz adoecer o coração. E quantas pessoas durante anos esperaram a intervenção de Deus em alguma coisa, esperaram por algo e isso não aconteceu. E a esperança no coração, ela morreu. A esperança é a âncora da alma e nós precisamos da esperança para termos uma saúde emocional, uma saúde mental. E nessa noite Deus quer renovar a esperança, Deus quer restaurar a esperança dentro de nós. Nós estamos olhando para toda uma situação, não só coisas
dentro da nossa própria casa, na nossa vida, que Deus está mexendo, que está fazendo um reboliço, que está trazendo, né, ressuscitando mortos, situações que eram mortas na nossa vida e que estão nos incomodando. Na Rasui Decai Andaiassé, Horecalahashi Recalabachai, pessoas que durante anos nós oramos, nós colocamos diante do altar do Senhor, esperando que Deus fizesse algo e não aconteceu nada até agora. E a nossa esperança, ela vai morrendo de que nós não vamos ver a nossa casa restaurada, os nossos entes queridos salvos, de que nós não vamos ver determinadas coisas acontecendo na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na Rasui Decanto, Kamai Andaiassé, Horecalahashi, a esperança de que eu não vou casar, de que eu vou morrer solteiro, Xarabacai Anagasui, Kamai Andaiassé, de que eu não vou constituir família, de que eu não vou ter filhos, Xanai Kamai Anagasui Decai. Mas Deus, nessa noite, Ele quer renovar a esperança, porque o Senhor, Ele é fiel para manifestar aquilo que não somente é desejo do nosso coração, mas que é propósito dEle para a nossa vida, em nome de Jesus. E a outra coisa que eles diziam, estamos de todo exterminados. Eles não tinham uma visão de um futuro para eles. E eles precisavam ter uma visão daquilo que Deus tinha para eles como nação, como povo de propriedade exclusiva do Senhor. E Deus quer que nós tenhamos uma visão daquilo que Deus tem através de nós como igreja, que Deus tem através de nós como nação de Deus sobre a terra. Deus quer que a gente tenha uma visão, essa visão que estamos de todo exterminados, né? Nós não estamos pensando assim agora. Nós não estamos pensando dessa maneira agora, mas eu pelo menos não estou, mas acredito que tem muitas pessoas pensando, a igreja agora acabou, a igreja agora não volta mais, né? A igreja agora nunca mais vai ser, realmente não vai ser nunca mais da maneira como foi, porque Deus está levantando um povo de oração, um povo que começa a entender os processos e os propósitos de Deus, e um povo que está disposto a fazer renúncias, porque a gente está vendo pelo nosso grupo, da nossa igreja, nós estamos vendo um povo que está disposto a fazer renúncia do sono, um povo que está disposto a fazer renúncia de alguns minutos, de um tempo para estar orando, para estar buscando o Senhor, para estar compartilhando, né, no grupo, uma palavra. E então eu creio que nós não estamos de todo exterminados. Deus havia espalhado o povo de Israel pelas nações, e Deus, depois de anos, né, o Senhor trouxe de volta, começou a juntar novamente o povo de Israel, restaurou aquela nação. E se a gente for pensar, o holocausto, o que foi o holocausto? Foi um vale de ossos secos terrível. Milhares e milhares de judeus que morreram, né? E hoje, se nós olharmos para o que está acontecendo com esse Covid, né, quantas mil pessoas já morreram e quantas ainda vão morrer. Mas o Senhor está dizendo para nós
não seremos de todo exterminados, na raçui de canto camai andai a sé, porque Deus tem propósitos, porque Deus tem projetos e nós fazemos parte do propósito, dos projetos do Senhor. Então, Deus manda o profeta andar ao redor do vale para avaliar a situação. Assim como Deus está permitindo que eu e você andemos ao redor do vale, na nossa vida, dentro da nossa casa, ao redor do vale desta nação que durante anos foi espoliada com tanta corrupção. Deus está permitindo que a gente ande ao redor para a gente avaliar a situação. E Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, você acha que tem conserto? Deus pergunta para mim, Heloísa Mara, você acha que tem conserto? Ele pergunta para você nessa noite: olha, você está analisando essa situação aí, você acha que tem jeito? Queridos, Deus estava buscando no profeta duas coisas: fé para crer no impossível e obediência para proclamar o futuro, para trazer à existência o futuro, na raçui de canto camai andai a sé, para gerar o projeto que Deus tinha para aquela nação, na raçui de canto camai anagachai. Queridos, nós somos a boca de Deus na terra. O espírito da profecia, que é o espírito de Cristo, está em nós. Nós temos o poder da palavra. Xarabacai anagasui de canto, orecalahashi recalabachai. Mas é tão difícil para nós falarmos quando nós estamos olhando e tudo ao nosso redor conspira contra, né? Quando nós olhamos lá algo que nos indigna, nos comove, quando nós olhamos algo que nos ira, a nossa reação é abrir a boca para murmurar, para reclamar, para julgar, para criticar, para dar a nossa opinião, para dizer, para externar, né, as nossas emoções e aquilo que está dentro do nosso coração, que na maioria das vezes não é a palavra de Deus, não são os valores de Deus. E a resposta do profeta foi: Senhor, humanamente é impossível. Se eu for olhar com os meus olhos, Deus, eu vou falar para o Senhor que não tem jeito. Mas Tu sabes, Senhor, porque para Ti não há nada demasiadamente difícil. Afinal, tantas quantas forem as Suas promessas, elas têm em Cristo o sim e por Ele, por meio dele, o amém. E além disso, não é filho do homem para que se arrependa, e aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é capaz de cumprir. Essa foi a resposta do profeta Ezequiel na raçui de canto camai andai a sé. Querido, quando você olhar para a situação, seja na sua vida, o vale de ossos secos na sua vida, dentro da sua casa, o vale de ossos secos nessa nação, na raçui de canto camai andai a sé, que você possa abrir essa boca de profeta, que você possa tomar a fé, como Leandro pregou na quinta-feira, que você possa tomar essas situações caóticas que estão diante de você e usá-las como um desafio para fazer crescer a sua fé. E você possa ter uma fé para crer naquilo que aos olhos humanos não tem mais jeito. Xarabacai anagasui de canto recalabachai. E outra coisa,
que você possa olhar seu coração essa semana e que você possa ver dentro do seu coração aquilo que impede você de obedecer a Deus a ponto de ser essa boca profética que Ele quer que você seja, proclamador de boas novas, proclamador dentro da sua casa de que a morte não vai entrar, proclamador dentro da sua casa de que vai haver salvação, proclamador dentro da sua casa de que o desemprego vai bater em retirada, proclamador sobre esta nação de que a corrupção vai cair por terra, de que não vai prevalecer, de que a mentira, o engano que paira sobre essa nação, de que esse espírito de engano, de sedução que cegou os políticos dessa nação caia por terra, que aquilo que está trazendo intimidação a pessoas de influência, de peso para resoluções dentro dessa nação, aquilo que está causando uma distorção mental, divisão, seja quebrado. E que as resoluções para que essa nação caminhe, não segundo a visão desses homens corruptos, mas segundo a visão de Deus, venha se manifestar em nome de Jesus. E amados, o agente da restauração para a nação de Israel era o propósito que Deus tinha para aquela nação. E lá em Jeremias, capítulo 29, esse versículo é tremendo. Jeremias 29, ele diz no verso 11: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amados, Deus tem um propósito com a nação brasileira. Deus tem um propósito com a igreja firme na rocha. Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito com a sua família. E esse é o agente da restauração, o propósito que Deus tem através de nós, o propósito que Deus tem conosco. E nós podemos atrasar o propósito de Deus pela nossa rebeldia, pela nossa incredulidade, pela nossa negligência, pela nossa falta de posicionamento e por tantas outras coisas. Mas nós não podemos frustrar o propósito de Deus, querido, porque Deus, Ele vai levar a cabo aquilo que Ele tem dentro do coração dEle, como plano para as nossas vidas, para as nossas famílias. Essa semana foi muito interessante, que Deus, Ele falou algo comigo. Deus me fez lembrar de que quando eu era mais jovem eu falava, eu não quero ter filho. E se eu casar e tiver filho, eu quero ter um só. E aí Deus me deu 3. E eu dizia, não quero ter neto. E Deus me deu já 2, né? E eu espero ter mais, queridos. E eu comecei a rir de tudo isso, porque não são os meus planos, não são os meus propósitos, mas são os propósitos do Senhor. Pelas minhas palavras, eu quase pus a perder ou atrasei o propósito de Deus, mas não os planos dele para minha família,
para minha vida não foram frustrados. E na sua vida também não serão frustrados. Que nós possamos entender e não colocarmos barreiras para impedir aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que pelo fato de nós muitas vezes não aceitarmos ou não termos a visão, o entendimento, nós não venhamos a colocar a barreira, mas que nós venhamos a pedir ao Senhor: Senhor, nos mostra, nos ajuda a aceitar os seus planos, porque os seus planos, eles são melhores do que os nossos, eles são perfeitos, eles são bons. E o outro instrumento de restauração que Deus trouxe para Israel, o instrumento que Deus trouxe de restauração para Israel se deu em duas etapas. E a primeira foi: profetiza aos ossos. Ossos, ouçam a palavra de Deus. Nós precisamos declarar a palavra de Deus dentro da situação, dentro do vale de ossos secos. Nós precisamos declarar a palavra de Deus dentro dos problemas, porque a palavra de Deus, ela tem poder criativo. Muitas vezes nós declaramos a palavra de maldição, né? E a palavra, ela é uma semente, ela tem o poder de gerar. E muitas vezes, ao invés de gerarmos aquilo que é o propósito de Deus, que é a bênção de Deus, e para trazer a mudança, para trazer a cura, para trazer a libertação, para trazer a ressurreição, nós declaramos uma palavra de maldição que destrói. Então, que você venha entender que você é um agente de Deus para gerar aquilo que é o plano de Deus, para trazer à luz aquilo que é o plano de Deus através da palavra criativa dele saindo pela sua boca. A sua voz é importante para Deus. Xarabacai anagasui decanto kamai andaiassé horecalahash. Use aquilo que Deus te deu, o instrumento que Deus te deu, a sua boca, a sua voz, para proclamar a palavra dele sobre as circunstâncias, em nome de Jesus. E a outra coisa que Deus usou para restaurar Israel e quer usar as nossas vidas, profetiza ao Espírito. Na verdade, ore. Não pare de orar. Continue orando, suplicando para que o Espírito venha dos 4 cantos da terra, para que ele venha como um vento, soprando e entrando em todas as áreas que precisam ser ressuscitadas, em todas as áreas que precisam ser mudadas, transformadas, que o Espírito de vida que procede de Deus venha operar transformação, operar cura sobre as áreas que são necessárias, não só na sua vida, na sua família, nessa cidade, nessa nação, na igreja, em nome de Jesus. Que nós possamos entender que Deus quer nos tirar das nossas sepulturas, sepulturas que muitas vezes nós entramos por vontade própria. O Senhor quer nos tirar dessas sepulturas. Na raçui de canto camai andaiassé. Deus quer abrir essa sepultura. Deus quer nos tirar desse exílio, dessa pandemia. Na raçui de canto camai anagachai. Que ele diz na palavra dele que ele vai restaurar a nossa sorte, mudar a nossa sorte. Tenho certeza que Deus tem um tempo novo que nós ainda não conseguimos discernir, não conseguimos ainda detectar, não conseguimos ainda entender, mas Deus tem um tempo novo, um tempo extraordinário
para as nossas vidas, porque Deus é um Deus que restaura até mesmo o tempo que nós perdemos. Ele restaura. Então, que nessa noite você venha entender que Deus tem ressurreição. Que Deus tem ressurreição para as nossas vidas. Deus tem ressurreição para essa nação. Deus tem ressurreição para aquilo que estava totalmente sem esperança dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém? Que você possa receber essa palavra no seu coração, meditar sobre ela. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você essa semana. E nós vamos vivenciar a manifestação da glória do Senhor. Nós vamos viver o projeto, o propósito e vamos ser instrumentos na mão do Senhor para algo muito maior sobre a face da terra. Em nome de Jesus, amém? Boa noite, fique com Deus e uma boa semana. Em nome de Jesus. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Serafins que cobrem o rosto a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua força em mim.
Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Que nesse tempo de pandemia, meu amado, você chame a presença do Senhor para entrar na tua casa, para entrar na tua vida, para entrar na vida dos teus familiares. Porque quanto mais cheios da presença do Senhor, menos as trevas têm poder contra as nossas vidas, menos as trevas têm poder de atuar nas nossas vidas. Quanto mais nós temos a presença do Senhor, menos o diabo tem legalidade de atuar na nossa mente, de nos desanimar, de nos fazer achar que estamos desamparados, porque o Senhor deixou o Espírito Santo para que estivesse nos consolando as nossas vidas todos os dias, para que estivesse com você em todas as suas dificuldades, para que você se sentisse protegido de todos os teus meios, para que você se sentisse amado por Ele, para que você se sentisse amado pela presença dEle. Então chame a presença, chame a presença, chame a presença do Senhor. Yeah, 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 yeah. Tua presença, Tua presença, Tua presença, meu prazer, Tua presença, Tua presença, meu prazer, Tua presença, Tua presença, meu prazer, Tua presença. Os santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar.